Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos ao vivo em mais um Off the Grid. Eu sou o Lucas Bittencourt. Eu sou o Eduardo Belotti e hoje a gente está aqui com o Yuri Fly, founder da Gamers Club. Fly, conta pra gente um pouco como é que foi passar de jogador de CS para um empreendedor no CS, Counter-Strike, não Customer Success. Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aqui. Edu, Lucas. A versão resumida, a versão jornada. Tem muitas histórias, porque basicamente, no resumo, fui um cara que foi jogador de Counter-Strike na época que as LAN houses bombavam, que todo mundo tinha todo mundo ia lá para se divertir. Alguns tinham um sonho de se tornar profissional, que era o meu, mas quase não existia o cenário profissional naquela época. Parei de jogar e em 2015 voltei para jogar. Comecei a jogar em 2002, parei de jogar em 2007 para fazer faculdade, ter uma vida normal aí. E aí em 2015 me reconectei com o jogo quando o Fallen foi jogar um campeonato internacional e descobri que existia ainda um cenário de Counter-Strike. E aí me envolvi de novo, comecei a ajudar, até que entendemos que fazia muito sentido abrir uma empresa e aí abrimos a Gamers Club. E desde então vivo aí desse mundo dos esportes, mundo dos games. Mas o pessoal de startup sempre fala que a melhor forma de começar uma startup é resolver uma dor que você tinha. Como é que foi isso no começo da Gamers Club para você? Com certeza, com certeza. A gente tem muito mais paixão ali e sabe muito melhor como quer com muito mais vontade de resolver esse problema quando é com a gente, né? Então, basicamente, eu sempre acreditava que, assim como no futebol, no passado, o meu pai queria ser um jogador de futebol e os meus avós achavam que era um absurdo, que isso não ia levar em lugar nenhum, e o futebol se tornou essa grande potência e que hoje em dia muitos pais querem que seus filhos sejam jogadores de futebol. Quando eu jogava Counter-Strike, eu imaginava isso, assim, eu via, cara, isso um dia vai ser, e rápido, vai ser muito grande, eu quero ser um jogador. É, mas não aconteceu tão rápido como eu gostaria, na verdade. Então eu desisti, assim. Eu me dedicava bastante, jogava bastante, competia muito, assim, viajava o Brasil. E me ajudou bastante, o jogo me ajudou bastante. E aí, em 2015, eu voltei a me conectar, porque o Fallen foi fazer essa viagem internacional que eu falei para um campeonato na França, e ele fez uma vaquinha com a comunidade. E ele pediu uma grana e eu ajudei. Estava trabalhando numa consultoria, tava com um dinheirinho e ajudei aí eles a viajarem. E aí, quando eu voltei a assistir o campeonato, eu fiquei com vontade de jogar. E aí eu comecei, instalei lá no meu computador, comecei a jogar. E aí comecei a ver alguns desafios do jogador para aquele momento, que eram muito similares às dores que eu tinha em 2002. Só que até piores, porque em 2002 existia um espaço para as pessoas se encontrarem que eram as LAN houses. Então, agora a galera só estava jogando pela internet e tinha algumas dores parecidas. Então, primeira dor, Counter-Strike e a maioria dos jogos, equipes de 5 pessoas. Onde que eu encontro outras 4 pessoas para formar uma equipe? Beleza, agora formei uma equipe, grupo de WhatsApp, grupo no Facebook, falar com um, falar com o outro, vai juntando ali. Segundo desafio, onde encontro uma outra equipe para treinar, que tenha um nível parecido. Naquela época a mesma coisa. Procura grupo no Facebook, procura grupo no WhatsApp. E não tinha uma central para isso. Aí terceiro desafio, quero aprender, quero melhorar. Naquela época, ali em 2015, tinha muito menos conteúdo de jogos competitivos do que tem hoje, né? Então, por mais que existisse algum certo tipo de conteúdo, pô, mas quem é esse cara? Será que ele tá falando a melhor coisa ou não? Não existia um, um resumo ali, um caminho para você trilhar esses conteúdos para que você se desenvolvesse como jogador. Então, formar uma equipe, primeiro desafio, depois outras equipes para treinar, um outro desafio, depois o balanceamento dessas equipes, outro desafio, um lugar para aprender, outro desafio, e um outro desafio do começo foi competições. Ah, quero jogar uma competição de Counter-Strike.
qual que é a amadora, quando que é essa competição, é em alguma lan house, é online, é, existe um cenário profissional? Se existe, como que eu faço para chegar lá? Então, todas essas dores que eu citei, elas existiam já quando eu jogava em 2002, mas a Lan House ajudava muito isso, porque eu conhecia a galera ali para jogar, eu ficava atrás de alguém bom para assistir, para melhorar e aprender. Eu via quem estava treinando e marcava um treino. Tinha ali uma galera que sabia onde estavam rolando os campeonatos e você perguntava. Então as Lan Houses eram uma espécie ali de hubs descentralizados, de microcomunidades de cada região. E aquilo me deu um estalo de que a gente poderia criar um hub onde pudesse ajudar na solução dessas dores e que fosse digital. Na época, junto com os meus amigos, a gente até pensou no CS Club. A gente falou, pô, não, vamos pensar que isso pode extrapolar outros jogos, para outros jogos. Então, Gamers Club, nome bem óbvio. E, cara, vai ser o hub e aos poucos vamos adicionando funcionalidades. E foi assim que começou esse nosso conceito, né? Até a gente começar a desenvolver as funcionalidades, foi um chão ainda. Pô, muito irado. Cara, como alguns já devem saber a essa altura, sou um grande entusiasta dos esportes eletrônicos, em outras palavras, nerd há muito tempo. E era da época do Mix BR no Mirk lá e tudo mais, e a galera marcando de fazer mix e treino. E era uma puta panelinha já naquela época, né? Você tinha Sim. que saber, entrar lá, participava de qualquer treino e tudo mais. Não A cheguei a gente usou jogar. bastante. Só um parênteses, né? A gente até usou bastante um pouco do conceito do Mirk, porque nessa época de 2015 não se usava mais o Mirk. Então nem isso tinha mais. Então Exato. a gente pegou a época das Lan Houses de 2002 a 2008 ali, e o Mirk veio mais forte, pelo menos pra mim ali, de jogar online, acho que 2005, 2006. E, é, e ele conseguiu preencher essa conexão dos jogadores online, que em 2015 não tinha mais. A galera não usava, nem existia isso. Então, a gente usou bastante desse conceito da época também que a gente usava o Mirk em 2015 para dar uma revitalizada na ideia. Irado, irado. E pô, acho que uma dor aí também que eu senti muito, e pra mim era game changer na GC, é servidor da Valve, né, cara? Pô, Com pra galera que. certeza, com Pra explicar um certeza. pouco pra galera, eu acho que não talvez entrando tanto na tecnicidade da coisa, mas faz uma diferença muito grande o servidor onde a partida é hospedada, né? E a Gamers Club sempre teve essa ideia de oferecer os servidores melhores do que os que você tinha nativo dentro do jogo. Com certeza. E esse aí foi um outro desafio, né? Que era a parte técnica de viabilizar isso e até as principais dores do jogador, né? Porque a gente buscou nesse início do conceito resolver dores paralelas ao jogo, à funcionalidade de jogar, mas a gente entendeu que de fato o que mais importa para o jogador é jogar e como que a gente faz essa experiência do jogar ser melhor. E é isso que fez a gente dar o segundo passo de ter um nosso servidor próprio, de ter o nosso anti-cheat próprio para melhorar aí, para não ter hackers aí na partida aí, para quem não é jogador aí, né? Tem muitos hackers aí nos jogos que ficam vindo através das paredes, atrapalhando a experiência, né? A gente brinca que é o doping da competição digital aí. E a gente desenvolveu esse anti-cheat. Mas aí foi mais no segundo estágio da Gamers Club, assim, no começo o foco era muito mais no campeonato, nas aulas e passamos por fases aí do nosso produto até chegar no anti-cheat no servidor. Ô Fly, beleza, vocês tiveram a ideia, vocês tinham a dor ali, só que tem muita gente que tem ideias mirabolantes, ideias que fazem sentido, só que as pessoas que realmente fazem diferença no mundo são as que conseguem executar. Só que para executar precisa de conhecimento, precisa de pessoas, precisa. Porra, tá todo mundo tarado ali no sonho de, pô, vamos largar o emprego e fazer isso aqui que talvez não dê certo e vai ser um puta risco. Como é que foi esse segundo passo de, tipo, chegar pros seus amigos, porra, vamos fazer isso, vai dar certo? Como é que você achou o desenvolvedor? Como é que foi esse segundo passo? É uma história bem legal, assim, eu sempre falo para as pessoas que estar com o networking ativo e receptivo às pessoas, conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, faz muita diferença nessa jornada, não só para empreender, como para tudo, assim. E por isso estamos aqui também.
E aí, nesse primeiro momento, na verdade, era. E é muito engraçado também porque somos 4 sócios fundadores, né? Eu, o Fallen, o Ert e o Memelo. E é engraçado que se você perguntar como que é essa história, cada um vai contar uma versão. Então eu vou contar aqui da minha perspectiva aí de como começou. Então, basicamente, o Ert já era do meu time das antigas e eu me reconectei com ele porque ele tinha alguma coisa ele estava com algum desafio. Ele estava com um desafio numa empresa que ele queria lançar e por essa experiência minha da consultoria, a gente acreditou que poderia, ele acreditou que eu poderia agregar em algumas coisas, ele me chamou para uma conversa e a gente foi falando ali de business plan e tudo mais, como comercializar algumas coisas e voltamos a falar de CS. Aí como é que tá? Tá jogando? Voltei a jogar, voltei também, falamos de CS ali. E aí ele me contou que ele já tinha um projeto de Counter-Strike que chamava CS:GO Free, que eram servidores, porque ele tinha uma empresa que tinha servidores, que em alguns momentos ficava ocioso, e ele Ah, liberava para a galera poder jogar de graça à noite. E falei, pô, divertido aí, né? Um projetinho legal para a comunidade e tal, pô. Agora que a gente está com melhores condições, é legal a gente apoiar aquilo que a gente queria que nos apoiassem. Pô, bacana. Mas eu fiquei na cabeça que aquilo poderia ser um negócio, assim, né? Mas não era o foco dele, ele tinha outras coisas que na cabeça dele tinham um maior potencial. Mas a gente continuou conversando sobre isso e começou esse conceito da Gamers Club, de ter esse clube para fazer coisas e tal. E aí foi uma construção minha e dele um pouco dessa ideia. Em paralelo, já tinha o Fallen. Então ele era um cara que manjava de infra, eu manjava mais de negócio. E em paralelo tinha o Fallen, que já tinha a Games Academy. A Games Academy era uma comunidade de Counter-Strike que você pagava uma assinatura e tinha aulas. Ele já é conhecido como o professor aí, né? Pra quem não conhece da Hum. comunidade, ele é o professor, né? E ele já cobrava para fazer aulas, mas muito é, era muito simples, não tinha só para você ter noção do produto e que foi bem legal. Ele chegou até 2, 3 mil assinantes ao mesmo tempo quando ele começou ali em 2015. Não tinha plataforma de educação, Hotmart da vida e tudo mais. sei. Era um grupo do Facebook. Você passava o cartão, mandava o comprovante para ele e ele Cara, autorizava a sua entrada no grupo do Facebook. E dentro daquele grupo ele ia postando as videoaulas. É, e ao final do mês ele pegava a lista de quem mandou os comprovantes. O Lucas Bittencourt não mandou comprovante esse mês. Daí ele procurava lá e dele tirava o cara do grupo. E cara, tem 2.000 pessoas. era um negócio muito manual, mas que ele conseguiu um certo tipo de tração que ele não esperava ser um negócio que crescesse exponencialmente, mas era para resolver uma dor dele que era o continuar vivendo do Counter-Strike. A quantidade de campeonatos no Brasil e no mundo diminuíram, Muito preciso de foda. um salário. Então ele conseguiu formar essa comunidade que via valor nesse serviço dele. Então, recapitulando, né? Então tinha o Ert com conhecimento de infra com CSGO Free, eu que queria montar um hub muito louco, uh, o Fallen que já tinha Games Academy, e eu sou o programador de formação. Mas, péssimo. Aí, sempre na faculdade, nos trabalhos que eu fazia, quando eu tinha que programar alguma coisa, eu convencia outras pessoas a programarem por mim, e assim fui criando meus primeiros negócios, assim, e meu primeiro estágio e tal. Depois posso contar um pouco. Mas bom, aí eu falei, cara, pra fazer isso, aí o Ert achava a ideia legal, o Fallen também achava a ideia legal, mas ele já tinha um produto, já tinha um negócio, então ele estava meio receoso, será que faz sentido pra mim ou não? E aí, no meio dessas jornadas aí, a gente encontrou, jogando mesmo e vendo o que a comunidade queria, e nós mesmos participando de alguns campeonatos amadores ali, eu e o Ert montamos um time até de volta para brincar, amador. É, a gente encontrou uma plataforma para se inscrever num campeonato chamado XCL. Aí o Ert olhou e falou, cara, isso aqui é meio caminho andado para
pro conceito da Gamers Club. Vamos tentar conversar com esse cara. E aí a gente marcou uma conversa com o Memelo, descobrimos que ele era um baita programador Virou. e falamos, cara. E aí entrou o poder do convencimento, né? Que a conversa foi: Memelo, você tem um site irado, você quer ser sócio nosso? Você traz o que você tem aqui, a gente não tem nada e você só vai ter 25% do que você tem 100%. Então a gente vendeu uma visão ali que, pô, ele não estava monetizando, também era um projeto por hobby, ele tinha outros trabalhos. Então, pô, vamos aí, vamos abraçar. Então acho que foi um exercício bem legal, assim, de percepção de todo mundo envolvido também, que era, pô, eu e o Ayrton com a ideia e com a infra não ia executar sozinho, o Fallen queria jogar e não e sabia que para escalar não dava para ele ficar deletando gente do grupo do Facebook, então veio para cá. O Memelo que tinha um produto que não sabia como monetizar, mas pô, fazia 3 anos que ele desenvolvia ali de side job ali, de hobby, e ele trouxe esse trabalho e todo mundo abdicou de uma porcentagem da ideia ou porcentagem do que já tinha sido executado para a gente conseguir montar esse projeto. E aí a gente juntou, pegamos os servidores da CSGO Free, acoplamos na plataforma da XCL, incluímos as aulas da Games Academy e criamos assim, inicialmente, a Gamers Club. É uma pergunta, rapidinho. Juntaram 4 sócios, cada um agregando uma coisa, o Fallen ali, a distribuição já tinha alunos, o outro já tinha a infraestrutura e tal, o outro tem a ideia. Como é que divide equity entre os 4? Cara, nesse momento foi uma solução, acho que foi até o Felipe, o Ert, que falou isso, se não me engano, não me recordo muito bem como foi essa conversa, quem puxou essa conversa, assim, de como seria, mas foi bem simples, assim, do tipo, cara, ninguém ganha dinheiro com nada disso aqui, tá todo mundo querendo fazer um negócio, somos em 4, todo mundo vai se matar, é um quarto pra cada. Acho que foi o Ert ou eu que puxamos isso, e daí todo mundo falou, beleza, vamos embora, e teve esse exercício, assim, porque eu aposto que todo mundo, pô, a minha ideia não pode valer menos que 50%. Pô, mas a minha plataforma não pode valer menos que 50%. Pô, então acho que todo mundo, eu sou o cara mais influente do cenário, eu não posso ter menos que 50%. Acho que todo mundo deve ter passado. Não tive essa conversa com os caras, vou até ter essa conversa em algum momento que cada um pensou quando a gente teve esse papo, assim. Mas rolou um exercício de humildade de todo mundo falar, pô, beleza, vamos abraçar essa causa aí e ninguém é mais importante que ninguém nesse processo, que com certeza nos fez chegar onde a gente chegou, assim, apesar de eu ser o cara que mais apareceu falando, é porque os outros não gostavam de falar, assim, mas com certeza a Gamers Club não teria alcançado o sucesso que alcançou hoje com mais de 3 milhões de usuários aqui no Brasil, se não fosse por eles, todo mundo que trabalhar com a gente, mas com certeza nós 4 ali tivemos uma responsabilidade um papel muito importante e parecido. Cara, muito bom, porque esse jeito de dividir o equity, por mais que pareça simplório, cara, provavelmente é uma das melhores coisas que vocês fizeram, assim, porque vocês iam perder muito tempo tentando decidir o que valia mais do que o que, baseado em provavelmente porra nenhuma, sabe? Baseado em ego e Exatamente, qualquer coisa exatamente. assim. E com certeza poupou muita dor de cabeça na frente, assim, né? Do tipo, cara, todo mundo tava igual, todo mundo vai se dedicar igual, vamos dar a vida aqui pra fazer isso acontecer e vambora. Enquanto se, sei lá, um tiver 50%, o resto dividido nos outros três, um ia falar, porra, mas tu tem mais, tu tem que ralar mais aí, enfim. Exatamente. Rolaram tretas no caminho depois, né? De tipo, divisão de Ah, papel, sempre rola. CEO, não é CEO, quem é o quê e tal. Mas foi algo que a gente foi resolvendo, mas essa questão da sociedade. Porque essa questão. Que foi um desafio depois também, né? Essa questão da. Eu acho que de dar dedicação eu nunca vi problema. Então, essa questão do 25% igualitário fez uma total diferença. Mas que ao mesmo tempo ela criou um outro problema, mas muito mais fácil de ser resolvido, mas que colaram atritos, que era, pô, se todo mundo é sócio, o voto de quem vale mais, quem decide o quê, né? Se eu sou sócio igual, por que não tá acontecendo o que eu tô falando? Então a gente teve um período aí desse atrito, mas que a gente conseguiu resolver. Que é bom ter número ímpar. Também, falam isso, falam isso. A gente acabou criando algumas dinâmicas nossas Sim. pra resolver isso. Ô, Fly,
Depois eu quero saber um pouco mais dessas dinâmicas, até anotei aqui. Fechou? Mas, cara, eu tenho uma dúvida. Queria Sou saber mais viciado como em é que foi pod, isso. licença. Fica à vontade. É, Cara, eu tive uma startup antes de começar aqui, o Off the Grid, chamada Real Valor, e a gente tinha um concorrente que era de investimentos e tal, e o concorrente tinha um sócio que era simplesmente o Thiago Negro, o primo rico. Então, enquanto a gente se matava para conseguir adquirir novos clientes e tal, porra, o Thiago Negro lançava um vídeo e chovia cliente lá pros caras. E a gente sempre ficava, porra, será que a gente devia ir atrás de, sei lá, um influencer de investimentos para conseguir facilitar a nossa distribuição? E agora eu tô falando com um cara que fez uma startup e tinha o Thiago Negro do CS, que era o Fallen. Sim. O quanto foi importante, assim, quanto caminho você cortou por ter o professor ao seu lado ali distribuindo o seu produto para a comunidade CS? Só Ah, uma observação imensurável. que Fallen maior do que Thiago Negro, tá? No CS sim. No CS sim. Ah, eu falei hoje tá com mais de 1 milhão de seguidores, assim. Mas acho que no índice de Não, se aprovação, botar no a índice de quantidade de aprovação dos cabeça. envolvidos, acho que ele é uma das pessoas que tem o menor índice de rejeição aí de uma comunidade. É, Cara, mensurável aí quanto ele ajudou e é uma coisa que eu aconselho com todo mundo que eu falo. Duas coisas, né? Uma, a gente não tinha dinheiro para comprar mídia, então isso facilitou mesmo, porque era um post dele para lançar o negócio e tinha 30 mil inscritos no lançamento por causa desse post. E ainda mais uma ferramenta nossa que é total efeito network, né? Então, para você jogar, você precisa de gente, né? Porque se entrou só cinco, aí eles querem achar alguém para jogar contra, não tem gente, demora, daí eles saem, daí quando entra esses cinco, não tem outros cinco, daí demora. Então, a gente precisa de muitas pessoas ao mesmo tempo para ter um efeito de rede é, que a pessoa que vale a pena esperar. Esse desafio de quanto tempo espera para ter uma melhor experiência, a gente tem sempre que ficar acertando essa balança. Até quando a gente vai para cobrança também, porque daí a gente foi do modelo, virou o modelo freemium, né? Então, pô, pode ser que perca assinante ou não, mas a gente pode falar isso depois. Voltando a essa pergunta do Fallen, sociedade para. Naquela época a gente nem se falava tanto de, de equity para promover, né? Media for De Equity, né? Media for Equity. E aí a gente fez isso assim, sem saber tanto na época, e fez total diferença. E também algo que eu não falei, que eu sempre esqueço, mas que foi muito importante também. O Memelo tinha um grupo no Facebook chamado CSGO Competitivo. Ele era sempre um cara muito engajado na comunidade. E esse grupo tinha 80 mil pessoas, se não me engano, na época já. Então, a gente postava lá de graça e era um grupo administrado ali com moderadores. A gente jogava os nossos posts para cima quando a gente lançou. Então, fez muita diferença também esse grupo. Mas o ativo que o Memelão trouxe aí pra gente que fez total a diferença. Mas o conselho é, se, cara, vale a pena trazer alguém. Ah, e outra coisa, né? A imagem do cara, né? Então, ser uma pessoa com baixo índice de rejeição e que as pessoas admiram, traz uma credibilidade logo de começo. Então, credibilidade e baixo investimento de mídia paga. Eu lembro que tinha o Zed do Fallen na GC. Ficava aparecendo Fallen toda hora. Oi, aqui é o Também. professor, não Ah, sei o que, essa tem uma assina a outra GC. coisa. Essa daí é uma outra estratégia que a gente usou. Ao in- Teve uma época no Spotify que o cara, quando ele não era assinante, ao invés de passar um ad, Sim. eles colocavam dois gatinhos jogando ping-pong. Que era só isso. Você estava ouvindo a música, daí na hora de trocar pra música, daí. Miau! Tic, tic, tic. Agora, você que não é um assinante vai ouvir dois gatos jogando ping-pong. Daí fazia miau! Tic, 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 tic. Só pra te incomodar mesmo, mas de uma maneira divertida. E aí eu falei, pô, a gente tem que usar isso. Então, quando o cara era jogador gratuito, antes de liberar a partida, aparecia um vídeo do Fallen falando: E aí, galera, você que é jogador free, espera um pouquinho que a gente já vai liberar o servidor para você. Mas se você quiser assinar agora, o servidor vai sair na hora para você e tal. Então a gente fazia umas brincadeiras assim, é, usando o Fallen para
contar melhor essa história, né? Então, teve esse vídeo, depois teve um vídeo que a galera falava assim, pô, a galera começou a fazer conta, né? Pô, mas tem 20 mil pessoas pagando a R$ 30. Então esses caras estão ganhando muito dinheiro para dividir em quatro. Esses caras estão ricos nas nossas custas. A gente falou, pô, a gente precisa mostrar que a gente tem servidores, tem 45, na época, 45 pessoas trabalhando aqui. Então aí começou a ter um vídeo do Fallen indo no data center. Olha, conheça os nossos servidores. Olha essa galera aqui, se você não assinar, a gente vai atrasar o salário. A gente começou a fazer umas brincadeiras. A gente começou a fazer umas brincadeiras também, que eram verdades, utilizando aí o poder da imagem da fala dele. Então, pra gente fez total diferença. Que, obviamente, né, quando a gente não tinha nada, pô, 25 não é nada, tá, vou dar 25 pro cara. Na hora que vende, pô, 25 foi muito, hein? Mas que com certeza, sim, ele não teríamos chegado onde chegou. Porra, você falou um negócio que eu não tinha nem pensado antes, que vocês eram freemium. E, Aham. cara, eu sei que esse modelo é complicado pra caceta quando não tem gente infinita. O que eu costumo ver hoje em dia é, porra, freemium costuma fazer sentido quando você é uma plataforma global, que aí você tem dezenas ou centenas de milhões de pessoas usando, para de pé. Como é que foi tocar um negócio freemium assim, dentro do Brasil, num nicho de CS? Vocês chegaram a pensar em mudar? Como é que foi esse desafio? Sim, a gente pensa em mudar todos os dias, até hoje. Mas com certeza é desafiador. O primeiro conceito que a gente tinha desde o começo era, a gente estava vendo que os esportes ao redor do mundo estava com grandes produtos, grandes eventos, porque o dinheiro estava vindo de dois lugares: investidores de venture capital e patrocinadores. A gente sabia que venture capital no Brasil, ainda mais para games em 2015, estava engatinhando. Que não, a gente não poderia contar ainda com essa grana. E que 2000 e que a gente brincava lá que a gente brinca ainda, na verdade, que as tendências lá de fora se consolidam aqui 2, 3 anos depois. Então, que não iam ter marcas ainda interessadas em comprar publicidade dentro dos games. Então a gente falou, pô, a gente precisa criar um produto que a gente consiga monetizar o usuário logo de cara. Então a gente buscou fazer aquilo que a gente mais queria, que era organizar o cenário competitivo. Então os campeonatos valendo premiação só para assinantes. E que a parte que tem mais gente jogando, que precisa de muita gente, que é a parte de. Porque campeonato dá pra gente fazer o campeonato com 2 times. E a parte do matchmaking, que precisa de muita gente jogando, ser freemium. Então, se você quiser jogar na Gamers Club, pode ser de graça. Mas se você quiser alguns benefícios, como não ter esse vídeo aí antes de liberar o jogo, de criar salas a qualquer momento, de ter algumas premiações extras, você ser um assinante. Então existe o assinante, ele tem uma experiência melhorada, mas o core, que é jogar, o free consegue fazer. Aí, o pessoal mandou no chat aqui, falando que a estratégia de incomodar estilo Spotify deu certo. Falava que o som era muito alto, tomava vários sustos quando começava a partida, entrava o vídeo. Também tem essa também. Isso é verdade. Tinha Porra, algumas técnicas ali. cara, é engraçado que quando você tem um negócio que tem network effect, geralmente você tem que diminuir o máximo a fricção para o cara entrar, porque você precisa de muita gente pro negócio ter mais valor. Pensa em, sei lá, redes sociais. E aí, geralmente, esses negócios não cobram, porque eles tentam colocar o máximo de gente possível e aí faz dinheiro com anúncio. Porque um joga meio que contra o outro, né? Quando você começa a cobrar, fica mais difícil do cara entrar, porque tem que pagar, mas se tem menos gente, aí fica pior o negócio. Ter que equilibrar isso é. Tipo, vocês chegaram a cogitar o contrário? Tipo, cara, deixa isso de graça e vamos tentar monetizar com anúncio? Ou não? Só com É anúncio, no porque, caso? é porque a questão do jogar sempre foi de graça, né? A gente só colocou algumas travas ou algumas experiências melhoradas para quem é assinante. Então, até hoje, a grande maioria das pessoas que jogam na Gamers Club não são assinantes. E aí a gente monetiza
com anunciantes. Mas até a gente começar a monetizar com anunciantes, foi só em 2018. Então a gente lançou o beta em 2015. A gente trata que o lançamento oficial da Gamers Club foi em 2016. Então 2016, 2017, meio de 2018, 2 anos e meio aí, que eu falei do tempo aí. 2 anos e meio depois que as marcas começaram a querer anunciar. Então a gente tinha esses usuários, eles só eram um custo. Ah, a gente conseguiu começar a monetizar eles em 2018. Hoje, publicidade já é metade da receita da empresa, B2B. Ó, Mas no começo não, né? Então a gente foi fazendo a gente foi transformando aí aos poucos. Edu, quadro? Vamos de quadro? Tem Vamos, surpresa cara. pro Agora Fly. assustei, Tô zoando. assustei, assustei. Para. Pode entrar fora. Ô, professor. Não, cara, a gente faz alguns quadros durante a live aqui. E aí, não precisa ficar preocupado, eu acho que não vai ser nada muito comprometedor. A gente tem alguns quadros que a gente separou. O primeiro deles se chama Comentando Frases Startupeiras. E como é que funciona? A gente trouxe algumas frases aí famosas de founders e pessoas da comunidade de startups. E aí a gente quer ouvir o que tu acha, se você concorda, se você discorda. E aí depois a gente mostra quem que falou a frase pra gente, enfim, pra não enviesar aí tua opinião sobre a coisa. Fechou? Fechou? Primeira delas é aqui, ó. Persiga a visão e não o dinheiro. O dinheiro vai acabar seguindo você. Em partes, né? Então, assim, eu não falaria isso assim com tanta força, porque se a gente só fosse perseguir a nossa visão de crescer, a Gamers Club tem como visão ali, é, como vontade, né? Como propósito, o... não nem como visão, como propósito de empresa, a Gamers Club tem fomentar o ecossistema de esportes da nossa região, né? Ajudar no desenvolvimento do ecossistema de esportes da América Latina. É, e fazer isso, a gente daria premiações maiores, a gente não cobraria nada para as pessoas jogarem. Existem formas da gente fazer. Existem coisas que eu gostaria de fazer que eu acredito que poderiam ajudar, mas a gente não tem dinheiro infinito. Então, se a gente só fosse Hum. perseguir essa nossa visão, a gente seria o CSGO Free do Artão e talvez a gente não tivesse conseguido gerar receita suficiente para aportar em partes para a comunidade de novo, né? Já distribuímos milhões de premiação aí de reais nos últimos anos. Então, entendo a lógica dessa frase, mas acho que ela é perigosa. Boa. Eu acho que eu tento concordar também, porque você sempre tem que olhar para a receita, você tem que olhar para indicadores financeiros, né? E ainda mais, senão você cai no conto. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho ainda sobre VC, esse tipo de coisa, mas você pode cair no conto de ficar perseguindo eternamente sua visão com o dinheiro dos outros e, e cair no buraco que você não consegue sair depois, né? Quem falou isso aqui foi o Tony Hsieh, que é o fundador da Zappos, que inclusive é um dos meus founders favoritos. É um cara que, porra, infelizmente faleceu recentemente, mas tem uma história incrível, tem um livro muito irado dele. E ele falava isso, Esse né? livro é irado, fica a dica aí para quem não leu. Delivering Happiness. Vou botar aí na descrição do vídeo também. É muito, muito, muito maneiro esse livro. E ele era um cara super apaixonado, assim, né? A Zappos era famosa por ser o melhor atendimento ao cliente do mundo, não sei o quê. Então ele tinha muito essa ideia de, cara, vou fazer o melhor serviço possível e o dinheiro vai ser consequência, né? Comentários, Edu? Cara, o único comentário que eu tenho aqui pra fazer é quem tá assistindo e não deixou o like, deixa o like e se inscreve no canal. Caralho, moleque é E vamos pra afiado. próxima frase. Cara, você acabou falando dessa frase aqui no episódio mais cedo, não sei se você se ligou. Não se trata de ideias, trata-se de fazer as ideias acontecerem. Com certeza. Isso aí eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Todo mundo que tem medo de falar a ideia para os outros e tudo mais, eu sempre falo, cara, ideia todo mundo tem, a diferença é quem faz. Então, essa frase aí, assino embaixo. Boa, essa é do Scott Belsky, que é o fundador do Behance. Eu acho que, porra, essa aqui também não tem nem muito
que falar sobre, né? A ideia dá pra ter aí de dúzias, não vale muita coisa, né? E é engraçado isso que você comentou também, de ter uma galera que fica meio fazendo jogo duro, assim, não vou falar minha ideia pros outros, não vou copiar minha ideia, não sei o quê, sendo que, porra, sinceramente, a ideia não vale porra nenhuma. Próxima. Tempo, perseverança e 10 anos de esforço eventualmente vão te fazer parecer um sucesso da noite pro dia. Essa é boa. Com certeza, com certeza. Teve muito esforço, né? E tem umas coisas que são curiosas, que é do tipo, pô, mas a Gamers Club virou, cara, do beta para um ano de empresa, 1 milhão de usuários. E, cara, foi muito rápido. Pô, mas eu organizava campeonato em 2003, 2004, 2005, 2006. O Memelo programava desde X, o Artão fazia servidores pra gente desde 2002. O Falenzão jogava campeonato com a gente desde 2002. Então, com certeza, o produto, a empresa Gamers Club e seu produto tiveram um sucesso consideravelmente rápido, mas teve um esforço lá atrás gigantesco de que poucas pessoas viram, mas que a gente conseguiu colher, felizmente, né? Porque senão meus pais iam falar que eu perdi 10 anos da minha vida jogando CS. Então a gente conseguiu criar essa conexão aí que fez toda a diferença e teve um esforço muito, muito grande lá de trás. Total, a galera só vê quando dá certo, né? Ninguém vê os dias que tá lá se ferrando, acreditando, jogando na LAN, virando noite, se envolvendo com a comunidade e tal. É foda. Essa aqui é do Bidstone, que é o fundador do Twitter. É um meta-tweet, um tweet do fundador do Twitter. Meta. Por último, eu sabia que se eu falhasse, eu não me arrependeria, mas sabia que a única coisa da qual eu poderia me arrepender seria de não tentar. Com certeza, com certeza. Acho que às vezes a gente fica com muitas ideias também, medos, mas no final das contas, quando a gente não tenta, isso nos consome. Errar também consome. A gente tem que aprender a lidar com os erros. Então, concordo plenamente com essa frase aí. Tava. Já passou esse cagaço assim ao longo da trajetória? Do tipo, porra, será que eu vou me Muitos, arrepender de muitos, fazer isso? muitos, Será que eu devia muitos. estar fazendo outra coisa? Muitos, com certeza. Um dos maiores receios aí dessa que eu tive aí foi quando decidimos largar o trabalho e não tinha um patrimônio relevante aí que me sustentasse, nenhuma reserva de emergência muito relevante. E essa virada de chave aí foi um dos principais momentos que eu falei, pô, a gente tem que tentar. Então, obviamente que a gente fez um plano, né? Você foi um cara muito cuidadoso. A gente fez um plano Sim. também nessa transformação. Então, ninguém saiu de 100% de vez, assim. A gente foi faseando quem ia saindo do trabalho e se dedicando à empresa 100%. E a gente fez um plano de corte de despesas pessoal de todo mundo. Chegamos a morarmos juntos, alugar um apartamento no começo. Então, mas com certeza esse momento para mim foi o momento mais que deu esse medo aí. E que valeu tentar, com certeza. Porra, animal, animal. Esse perrengue aí de morar junto e tal é. É para poucos. Pra pouco. Você Essa chegou a frase morar aí junto também, do. Lucas? Eu com o Arthur, não, mas quase, porque a gente passava todo tempo junto e o escritório era na casa dos pais dele uma época. Aí a gente ficava lá tanto que ia dormir inúmeras vezes lá. Justo. Essa aí é do Jeff Bezos. E essa aí, cara, é engraçado que tem uma história aí por trás, talvez, disso até, que eu acho que se conecta um pouco de como que a gente se conheceu, né, Edu? Esse lance de se arrepender e de e esporte e tudo mais. Acho que já falei algumas vezes aqui que, porra, sou um gamer frustrado, porque eu jogava, enfim, jogava pra cacete quando era moleque e tal. E, cara, quando a gente era mais novo, simplesmente não existia essa indústria toda ao redor, não tinha, pô, não existia ser streamer. Streamer era a carreira. Hoje em dia, pô, a galera já vira adolescente e os pais já botam escolinha de stream e o caramba, quatro.
E eu falo que, porra, eu fiquei muito frustrado porque eu fiquei vendo essa indústria se desenvolver na minha frente. Beleza, tava empreendendo, tava fazendo minhas coisas também, não posso reclamar disso. Mas, porra, eu ficava sempre com gostinho de caraca, eu podia estar trabalhando com isso, podia estar envolvido com isso. Tipo, quando eu era moleque, isso não era nada, fazia Lampart, via as Dreamhack lá, sonhava em ir pra Dreamhack, porque tinha lá as Bioware e tudo mais. Mas enfim, fruto disso foi, como gamer frustrado, e depois eu descobri que o Edu também, a gente acabou investindo junto lá num clube de esporte, foi assim que a gente se conheceu. E curiosamente foi assim que nasceu isso aqui tudo, foi daí que saiu o Off the Grid. De uma tentativa de minimizar meu arrependimento ali, tá? Aí, ó, conexões, conexões. Exatamente. Cara, eu queria. E que Fly, muitas vezes as talvez. conexões originais geram outros frutos não planejados, né? Isso que é importante a gente estar sempre ligado. Quanto mais conexões, mais frutos. Pô, com certeza, serendipidade, né? Você nunca sabe o que que vai É isso acontecer, onde aí. é que você vai esbarrar. Eu queria trazer o papo mais pro lado de startup aí de volta e falar um pouquinho de fundraising. Você comentou sobre quando vocês começaram o Venture Capital no Brasil, ainda mais para games, estava engatinhando. E eu sei que eventualmente vocês acabaram indo pro VC Track ali, levantando grana e tudo mais, enfim. Acabaram chegando na aquisição. Mas como é que foi esse processo de tipo, pô, não podemos contar com isso pra, beleza, agora faz sentido, vamos captar, falar com os fundos e tudo mais. Então, basicamente, em 2015, quando a gente lançou, era praticamente zero custo, porque era o Memelo programando, sem salário, marketing, tudo mais sem salário, todo mundo sem salário ali dentro, nós quatro fundadores. É, a gente começou a utilizar um pouco da galera da Games Academy, que tinha, o Fallen tinha alguns ajudantes, mas era tipo ajudante da comunidade, o cara nem era funcionário. Me dá R$ 200 aí, me ajuda no final de semana num campeonato e tal. A gente começou a usar essa galera assim, mas o nosso custo era bem baixo. E à medida que o negócio foi crescendo, a gente continuou a gente teve que continuar com esse custo baixo, né? Então o cara vinha trabalhar na Gamers Club, cara, você tem computador aí para trazer? Traz aí. O escritório era na sala. Falei do negócio do apartamento, tem uma história curiosa que é o fato curioso que é eu nunca tinha visto o Memelo pessoalmente. Ele se mudou do Rio Grande do Sul. O dia que a gente se conheceu foi buscando ele no aeroporto para a gente pegar a chave do apartamento para ir morar junto. Irado, irado. Então ele também teve que confiar pra caramba. E a gente sempre manteve o custo baixo. E aí o negócio foi crescendo até um ponto que a gente falou, pô, para crescermos ainda mais, a gente precisa investir mais em marketing, aumentar a premiação dos campeonatos, termos mais pessoas para trabalharem aqui no desenvolvimento da plataforma, a gente sempre pegando freela e tal. E aí a gente decidiu que aliás, antes do VC até a gente estava conseguindo fazer essas coisas. Então pegava um freela aqui, trabalhava à noite com os caras também. Uma coisa que foi legal também, e a empresa era sexy aí para muitas pessoas, né? Então, pô, muita gente topava, o cara pô, era sênior de uma empresa, mas ele topava fazer um freela à noite por um terço da hora, porque ele queria fazer parte daquilo. Então a gente conseguiu ter pessoas bacanas aí, engajadas a um custo baixo no começo, mas a gente sabia que isso não seria sustentável a longo prazo, né, que a gente precisava de gente boa se dedicando full time. Então a gente começou a aumentar as despesas e o negócio começou a ficar apertado. E aí, ah, e aí foi aí que a gente decidiu que mesmo brequivado, com lucrinho pequeno ali, fazia sentido ter um VC depois de uns 12 meses gerando receita, porque a gente não era extremamente necessário, mas era uma carta que de fato nos iria acelerar. Então não foi por necessidade, mas foi porque a gente mesmo acreditava que ia acelerar. E aí todo mundo topou, corremos atrás. Eu não sabia fazer esse processo, na verdade. Então tinha um cara ali que era meu mentor nessa fase, que tinha ajudado outras startups. E eu falei, cara, me ajuda aí a me conectar e a criar o deck, a treinar o pitch e tudo mais. Aí ele passou lá o valor da consultoria, daí eu falei, pô, mas a gente não tem esse dinheiro para pagar. Aí ele falou, pô, então se vocês levantarem tanto, me dá 0,5%, se vocês levantarem tanto, dá 1%, e ele virou meio que um advisor board ali, ah,
por 1% da empresa. Então ele ajudou nesse processo e nos conectou com diversos fundos. E a gente já estava com um tracking de receita bacana. Os nossos números faziam bastante sentido. Eu tava fácil até de convencer os fundos na época ali, não era PPT. ah, mas ele nos ajudou bastante ali em qual escolher. E a gente fechou com a Canary em 2017. E foi um fundo que a gente gostou bastante, porque eles não enchiam o saco. Não falavam nada, e a gente não queria ninguém enchendo o saco mesmo. A gente sabia que ninguém era do mundo dos games. Então foi um processo um pouco desafiador porque de educação dos sócios, porque tirando eu, ninguém sabia muito bem o que era isso, porque a galera achou que, pô, ia vir um cara que ia participar das nossas reuniões de diretoria e ficar falando o que tinha que fazer toda semana. Então, assim, eu tive que educar a galera nesse sentido. E a galera topou e rolou bem essa parte aí. Pô, e 2017, Canary deve ter sido um dos primeiros investimentos dos caras, né? Foi o primeiro ou o segundo cheque? Caraca, que irado. Cara, eu E lembro vocês Não sei se eu levantaram estou quantas errado, rodadas? posso estar errado, mas foi um dos primeiros, com certeza. Não, agora falou, já fizeram o É. clique. Não, mas foi um dos primeiros, com certeza. Foi um dos primeiros, foi um dos primeiros. Pô, eu lembro de entrar no site da Canary e ver, tipo, um dia, tipo, caraca, esses caras investiram na Gamers Club, que irado, sabe? Qual é? Caraca, eu quero que eles investam em mim também, sabe? Qual é? Sim, uma... Eu Não, lembro não, do logo não, e lá. mó treta, porque tipo, tinha o logo da GC, mas tipo, não tinha lá, sei lá, saúde, educação, daí tipo, outros, né, era gamers. O primeiro era outros, né? Porque eles não queriam investir em game, né? Cara, eu conheci completa acaso do destino. Eu fiz uma aceleração do BNDES aqui no Rio. E aí tinha um cara que trabalhava comigo que ele tinha um pin do Major de CS na mochila. E a gente tava falando sobre CS em algum momento. E aí o cara na mesa do lado chegou e falou: Pô, você jogava CS? Eu jogava CS profissionalmente, não sei o quê. No fim das contas, o cara era o Shed, que jogou no MBR, sei lá, em Caramba, 2004. eu nunca mais vi esse cara aí. E ele, cara, virou fundador de startup. Ele Que fundou a massa. Stop Club. Salve aí pro Shed, Marcos. E aí a gente ficou trocando essa ideia e ele que me falou, que, cara, falou que a Canary investiu na Gamers Club. Eu falei, caralho, que aleatório, não sei o que, eu achei do caralho na época. Caramba. Enfim, aleatoriedade da vida. Olha, os jogadores de CS gostam de clubes aí, ó, Stop Club. É, pode crer. E quantas rodadas vocês levantaram no final? Vocês levantaram, Só imagina, com o foi Cid essa que ali? daí foi engraçado, porque a gente sempre foi muito apertar. A única coisa que os caras me falavam era que a gente tinha que gastar mais para acelerar o negócio, porque eu sempre fui um cara bem conservador quanto a investimentos e despesas. E acabou que 12 meses depois do que a gente levantou, o nosso caixa estava maior do que quando foi levantado. Os caras falam, pô, você tem que acelerar, Porra, você tem que tem dinheiro pra acelerar, isso, né? tem que acelerar ela, pô, tem que acelerar. Mas a gente fez algumas mudanças com esse dinheiro, assim, né? Se mudar de fato para um escritório, dar um primeiro salário nosso mais decente. Vocês estavam na casa aí, no apartamento geral, quando Ficamos vocês 2015 levantaram. até meio de 2017 aí. Aí, de fato, tem galera CLT. Então a gente teve um aumento grande nas despesas, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu aumentar as receitas, fazendo com que a gente fechasse o ano com um caixa maior do que o que a gente levantou. E aí nisso surgiu uma oportunidade de, pô, vamos fazer agora o Series A então. E aí muito mais para uma aposta, porque a gente queria, o nosso plano era o território do Brasil do CS já está um pouco saturado do quanto a gente pode alcançar aí. E a gente tem duas apostas, que é a expansão internacional do Counter-Strike, da plataforma para outros países, né? E ou desenvolver a nossa plataforma para aceitar outros jogos. Então essas eram as nossas duas principais teses de crescimento: expansão internacional do CS e expansão para outros jogos. E aí sim a gente precisaria de um dinheiro maior, porque expansão internacional, tendo competidores, sem um Fallen em cada região, ia ter um gasto grande aí com aquisição de usuário. E para permitir que outros jogos, a gente tivesse outros jogos no nosso portfólio, também ia precisar de mais desenvolvedores por um tempo sem a gente gerar receita. E aí a gente entendeu que precisaria de um Series A se a gente acreditasse nessa tese, se a gente quisesse de fato explorá-la aí.
Então a gente começou a correr atrás do Series A em meio de 2018, assim. E durante esse processo, um dos caras que ofereceram uma oportunidade de Series A também falou, cara, eu também tenho uma empresa que é do mundo de esportes, que é Immortals, né, que era um time começou como um time de LoL e aí se tornou uma holding com diversos produtos e marcas de esportes, que era o Immortals, o próprio MIBR no Counter-Strike, daí que já começou uma relação do grupo com o Brasil, teve o Corinthians Free Fire, teve o Los Angeles Valiant no Valorant. Então, eles tinham várias propriedades. E sabe que e eram investidores são, né, investidores que também investem acionistas aí do Lakers, do Los Angeles Galaxy, então de times de fato. E eles estavam enxergando que os times estavam com uma dificuldade de geração de receita, porque não tem o sócio torcedor, não tem a bilheteria do estádio, não tem o direito de transmissão, né? E que uma plataforma com uma assinatura recorrente poderia fazer com que talvez um dia pudesse virar o sócio torcedor dos times do grupo, alguma coisa assim. E eles estavam extremamente capitalizados, porque, pô, aqui o Series A nosso a gente queria levantar $1 milhão e os caras tinham levantado o Series A deles $30 milhões. E aí ele fez uma oferta de compra. E aí esse Series A nunca aconteceu, porque, né, na verdade, a gente optou por vender a empresa e não precisou desse Series A. Então, em 2019, foi anunciado aí que a Immortals adquiriu a Gamers Club e se tornou aí o grupo IGC na época. Mas como é que é a escolha? Porra, queremos fazer um Series A. Pô, eu te compro. E aí? Como é que Durante escolhe o se faz Series A ou se vende? durante esse processo aí, né, foi muito porque ele olhou os números ali para investir e aí a gente falou, pô, se o cara fez uma oferta de compra é porque tá barato, né? E a gente tem que, pô, se o cara quer comprar é porque a gente tem que continuar, pô. Essa foi a minha tese, né? Dos outros sócios foi, ô louco, velho, baita oportunidade aí da gente colocar uma grana no bolso aí, mudar a vida de todo mundo. E aí fui voto vencido e vendemos a Gamers Club. Então a gente teve muitas discussões, mas que combinaram a isso, assim. Então, mas que honestamente hoje sou grato por essa decisão deles, assim, apesar de eu ter sido o cara contra, me colocou numa posição de muito mais conforto e controle da minha vida, assim. Quando a gente passou por outros desafios ao longo do tempo aí com essas mudanças de VC e tal nos últimos 2 anos, passamos por layoff também. E cara, com certeza insônia, tipo, fiquei pensando, cara, o que a gente vai fazer, o que a gente precisa fazer para receita, se a gente tiver que desligar a gente, como a gente vai fazer? Com certeza fiquei triste, com certeza tive dificuldade para dormir, mas 2 anos antes, quando não tinha batido a meta de assinante, eu tava vomitando porque não sabia como que eu ia pagar o salário da galera. Então, Sim. continuei me importando muito, mas é diferente. É diferente. Então, me colocou numa posição. Cara, todo ônus tem seu bônus, né? Então, sinto falta de decidir muita coisa, decidir tudo praticamente, mas também tem o controle, né? O controle emocional, uma tranquilidade emocional maior. E também uma vez um amigo meu me falou, né? Ele falou, cara, você acha que você tem o controle, mas você não tem o controle, né? Você tem 3 sócios que vocês brigam o tempo inteiro, então você não tem o controle de tudo, você só acha que você tem. Você tá trocando de sócio. Que foi o caso, na verdade. Porque continuei na empresa, né? Continuei uma, com equity, né? Bem menor, obviamente. Né? Eles se tornaram majoritários. Mas, sim, fiquei com bônus e com ônus. Né? Tem que saber lidar com isso. Não dá pra, um dos meus grandes aprendizados foi esse durante o processo, né? Que não dá pra ter tudo nessa vida. Cara, deixa eu fazer uma pergunta aqui que... Porra, a gente sabe bem, né? Eu e o Lucas, a gente também passou pelo processo de captar ou vender e optamos por vender e tal. E, cara, eu vejo um risco, assim, na Gamers Club, que eu imagino que você também via e vê,
que é o de você construir uma plataforma meio que em cima de uma plataforma dos outros. E esses caras podem, do dia pra noite, mudar a regra do jogo. Eu participei de uma aceleração na Ace e tinha uma startup que era o Tinder brasileiro, chamava Popping. E a ideia era animal. Era meio que de eventos do Facebook, na época que a galera usava Facebook. O negócio é, ao invés de você encontrar pessoas aleatórias da cidade pra dar match, você botava que você ia num evento tal e ele te mostrava pessoas do sexo que você queria, que iria naquele evento e você já se encontrava, cara, o negócio estava crescendo pra caramba. Aí vem o escândalo lá do Cambridge Analytica, Facebook muda as regras do jogo e basicamente do dia pra noite não dá mais para pegar os dados dos eventos e a startup mingou e teve que mudar completamente o modelo de negócio. Como que a Gamers Club, tipo, olhava para esses riscos de, porra, sei lá, amanhã se o CS quiser mudar a regra do jogo ou melhorar os servidores ou criar isso in-house, como que a gente vai trabalhar nisso? Porque eu sinto que se isso era um risco grande que você pensava, também vender era um alívio de tipo assim, cara, agora eu tenho um colchão aqui que se acontecer alguma parada sinistra, dá tempo de resolver, assim, pensar em alguma coisa. Ainda mais Valve, né? Que é empresa de dono. É. Com certeza, né? Tem tem o sentimento real e o que a gente fala na hora de levantar a grana, né? Então, na hora de levantar, a gente sempre falava que, cara, o que era uma verdade, né? Que é, pô, o Counter-Strike cresceu sempre, esse produto tem 20 anos, cresceu esse produto sendo aberto, e que a comunidade tem muito poder, e que a gente vê com muito. A gente vê com muitas poucas chances deles terem alguma mudança drástica que nos impeça de, de fazer isso. Até porque quando a gente estimula a maneira como eles ganham dinheiro era ou vendendo o jogo ou do mercado de skins. E ter os servidores é uma despesa. Se as pessoas não jogassem, mas continuassem transacionando skins, eles estariam ganhando dinheiro ainda. Então, a partir do momento que a despesa de grande parte da população do Counter-Strike brasileiro está jogando no nosso servidor, é uma despesa a menos, porque se a gente tem metade do market share, eles teriam que dobrar a capacidade de servidores deles. E na verdade, como o Lucas falou no começo, que a qualidade deles é menor, se eles quisessem ter uma qualidade melhor, eles teriam que quadruplicar os custos dos servidores para atingir essa base. Então a gente está ajudando eles de diversas formas. A gente está ajudando eles a diminuir a despesa do servidor e a atrair mais usuários, porque a gente está fazendo campanhas para jogadores de outros jogos verem que o CS é legal e começarem a jogar CS. A gente está mantendo a comunidade ativa com eventos, então melhorando a experiência, então tem mais gente jogando. Então, na nossa visão, seria muito difícil a Valve ter algum tipo de mudança drástica por eles entenderem que o ecossistema aberto era importante para o crescimento do produto e sempre foi, e manter a longevidade dele, assim como a gente ajuda eles a aumentarem a receita e a diminuir a despesa. Então, é bem difícil mudar, mas obviamente que no fundinho era sempre, cara, isso a gente acha isso, mas óbvio que a qualquer momento eles podem mudar de ideia, que foi algo que aconteceu um pouco agora. No final do ano passado foi lançado o CS2 e eles fizeram diversas mudanças para fazer com que as pessoas jogassem diretamente no matchmaking deles e não em plataformas terceiras. A Gamers Club teve um grande impacto é, na nossa receita, a nossa plataforma de CS. A gente chegou a ter, cara, a gente tinha 10 mil partidas por dia, a gente chegou a ter 10 partidas literalmente. Sim. Caraca. Então, outubro, novembro e dezembro foi um mês de discussão de se a gente, qual seria o nosso plano e qual seria o nosso deadline do produto se a gente não conseguisse reverter essa situação, assim. Então a gente criou um plano que, cara, se até março não acontecer isso, não tiver o número de partidas X, não tiver o número de assinantes X, a gente vai ter que descontinuar o produto. E aí, pô, apresentamos para todo mundo da empresa e tal, todo mundo comprou, a galera comprou a ideia, tivemos que fazer desligamentos,
Mas a galera que ficou comprou a ideia e a gente conseguiu reverter isso e felizmente demos a volta. Mas esse frio passou, esse frio na barriga aí, ele aconteceu com certeza. Mas obviamente que já planejado de uma forma que, quando a gente falou sobre a diversificação dos jogos, né? Então, as receitas de advertising é, já é metade da nossa receita, mas não só porque a gente faz a promoção para os nossos usuários dentro da plataforma do Counter-Strike, mas porque a gente cria eventos e transmissões para outros jogos, a gente tem contratos com as publishers porque elas valorizaram o trabalho que a gente fez para o Counter-Strike, então a gente tem contrato com a Riot para coisas para League of Legends, para Valorant, a gente organiza o Campeonato Brasileiro de Valorant aqui no Brasil, hoje ele chama Gamers Club Valorant Championship Brasil. Então, a gente sabia que era importante essa diversificação da receita, que mesmo a plataforma no mundo apocalíptico acabasse, a Gamers Club empresa não deixaria de existir. Então a gente sabe que a gente precisa se diversificar e renovar. Momentos de tensão. Oh, só Que uma coisa antes do susto, jogo, cara. só outra coisa antes do game aí, que eu anotei, que eu me recordei agora que era nesse momento da venda, que é um negócio legal assim, acho que de falar assim para as pessoas. É, durante esse processo de vender ou não, eu, que- eu fui obrigado a vender aí pela decisão de todos, e também achava que poderia ser uma boa, mas ao mesmo tempo também acreditava no negócio. Então eu busquei fazer um contrato que eu tive que é shout, mas também eu tive um earnout de 3 anos com bônus, já que eu acreditava tanto nesse crescimento e que eles queriam que eu continuasse tocando, liderando a empresa, que eu também tivesse um ganho caso, caso o crescimento fosse realizado. Então, eu consegui me cobrir assim dessa parte de talvez não realizar ganhos da empresa. Então, fica a sugestão aí que é possível, né, para a galera aí quando esse momento chegar. Se você quiser continuar, você pode pensar em formas de fazer isso. Essa é uma boa dica mesmo, prática. Botem dinheiro no bolso, se possível, e se vocês quiserem continuar, negociem o burnout aí com equity ou com cash mesmo, que for. Eu tenho uma pergunta aleatória sobre isso aí, Fly. É... Cara, tu ficou um tempo como CEO do MBR também? Foi por causa desse deal? Como é que foi É, é esse porque treco? é porque nesse agora para os mais aficionados aí ao mundo ao nosso mundo aí, então como fazíamos parte do mesmo grupo, que era a IDC, em 2019, eu acho, nem lembro o ano que foi agora, mas acho que foi 2019, teve aquela polêmica lá do time do MBR ter demitido o Taco e o Fer, eu acho, e o Dead, e aí junto com isso, no dia seguinte, o Fallen decidiu que não ia ficar no time mais porque tiraram os amigos dele. E aí o pessoal dos Estados Unidos teve dificuldade para contratar outros jogadores porque, pô, a impressão dos outros brasileiros era se o Fallen não quer estar nesse time, Quem quer tá, quem quer fudeu. estar? Não confio nesses caras. Então eles me convidaram a reconstruir o MBR. E daí foi quando eu entrei assim para assumir porque, cara, tava um negócio meio tenso e a galera da comunidade confiava em mim, então por um ano eu fiquei CEO do MBR até a gente estabilizar, encontrar alguém, daí a gente contratou a Roberta, que era a diretora do Rock in Rio e foi CEO da Game XP, que não tinha a ver com o mundo dos esportes assim tão diretamente, mas que a gente entendia que fazia sentido ter uma executiva para garantir receita para mudar a empresa de mentalidade. E eu fiquei como advisor para falar dos esportes por um tempo. Caraca, então tu segurou uma bucha ali mesmo de gestão de crise, do Foi tipo, gestão de precisamos de crise alguém total, pô. confiável, Criei, tipo, criei e-mail fly@mbr.gg para a torcida mandar e-mail reclamando e eu respondia todo mundo, todo dia, depois do final do dia de trabalho eu respondia lá 200 e-mails por dia. Fazia live uma vez por semana para falar quem que a gente ia contratar, pedia ajuda do Gal para ajudar a disseminar a mensagem, entrava na live dele para falar o que tinha acontecido com o MBR, lá na live do Gaules. Então foi uma gestão de crise, mas eu curti, foi da hora. e tocando o GC em paralelo, né? Tocando em Obviamente. GC em paralelo. Que foram dois desafios, né? Porque, pô,
com certeza acabou diminuindo a minha atenção na Gamers Club e que fizemos coisas que se eu tivesse olhando mais de perto não faríamos. Mas foi um aprendizado também. Então, Foda, pera irado. aí, que eu tenho um negócio. Não, vai lá, Lucas, eu já volto. Trazer uma Já surpresa aqui. volta. Tá Rapidinho. bom. Top 5! Bom, esse é o top 5, é muito mais simples. E é uma simples pergunta de quais são as top 5 ferramentas que mudaram a vida da GC aí. Falando sobre stack mesmo, o que que vocês usam no dia a dia, o que que vocês acham aí que. Ah, Stack Tech não é só não só ferramentas administrativas ou SaaS, nada. O que você quiser, como você quiser, o que mudou a vida aí mais. Pode ser framework técnico, pode ser SaaS que vocês usam. Geralmente a galera sempre fala Slack, mas enfim. Tá. Polêmica Tech. Ih, Cara, gostamos. servidor nosso aí, on-premise data center, só algumas coisas em AWS, Ó. que senão o custo ia estar nas alturas. Somos parceiros da AWS, espero que vocês não estejam ouvindo. Com certeza. Não, brincadeira. Mandem créditos. Manda crédito. Não, brincadeira. Não, assim, aplicação é AWS, mas outras coisas com o servidor do jogo e tudo mais. Cara, acho que o resumo da ópera é infra depende, tenha cuidado com os custos e arquitete de uma forma onde esses custos sejam bem controlados aí com a sua receita. Então, é um cuidado aí. No nosso caso, essa divisão nos permite continuar existindo. É foda, né? Porque no caso de vocês, a escala de vocês tá muito, muito, muito atrelada com, porra, custo de servidor, né? Mal ou Com bem, vocês certeza, com estão quase certeza. que sublocando o servidor. No caso, vocês têm verticalizado, então vocês estão alugando o servidor de vocês pra galera jogar, né? Sim, com certeza, exatamente. E aí no nosso, olha lá, ó, MBR aí, ó, tocando. Ah, fala dele. Ah, surpresa, falar dele, gostei. Ah, e aí, e no nosso caso, pô, tem muito tráfego, né? Então, o tráfego na AWS custa bastante. É, por causa de on-premise, a gente não paga o tráfego. Ah, Mas não esses outros tinha, sites aí, qual é o teu site favorito aí, dia a dia? meu SaaS favorito no dia a dia. Cara, ultimamente, aí nessas nossas mudanças de código de despesa, eu fui tirando diversos SaaS aqui. E eles foram. Eu não senti muita falta, não, pra ser sincero. De ferramenta, de ferramenta que a gente usa. Então, assim, ó, não é top 5, tá? Só vou falar aqui. Beleza. Só vou falar o que que rola. Então, rola o Slack tradicional, mas que honestamente eu preferiria estar usando o Discord, sem custo. É, Acho que é caro. ah, e aí tem essa questão aí, né, de, de empresa maior e tal, dentro de um grupo e tal, né? Então existe uma questão de segurança, uma preocupação com segurança em relação ao Discord. Mas assim, cara, o Gamers Club começou no Discord, a gente não usava Slack, e por mim a gente continuaria usando Discord. Mas a gente usa Slack. Ah, cara, Google Suits pra mim é uma ferramenta que eu uso muito e sabe, pra mim, cara, essa não tem como não ter, Não assim, dá pra pra mim. cortar. Não, pra mim não dá pra cortar, velho. Eu gosto muito de como funciona o Gmail, eu gosto muito de como funciona o Drive, como funciona todas as ferramentas ali. Então, pra mim, cara, Google Suits pra mim tem que existir ali. Calendar que tu é heavy user, né? Sorry, o que que é? O Calendar, né? Que tu é heavy user pra cacete. Tu Não falou que entendi, usa o não entendi o que Calendar você pra falou. tudo. O calendário do Google. Ah, o Calendar. Heavy user. Heavy user, total. Heavy user. Podemos falar sobre ele Já, depois. já deu um switch aí também de língua. É. Podemos falar sobre ele, como eu uso ele. Em algum momento, se quiserem falar, a gente fala. É... ah, E aí a gente usa o GitHub. GitHub aí, com certeza, pra galera tem que ter. E Notion. Pô, vamos pra polêmica aqui. Qual desses sites aí que você cortou que te surpreendeu que não fez tanta diferença assim? Que a galera falava que era impossível viver sem, tu cortou e tá todo mundo vivendo.
Essa aí é muita polêmica, tem muitos amigos envolvidos. Vou deixar. Essa, Então deixa quieto essa eu vou deixar quieto. Essa eu vou A deixar quieto. galera vai identificar pra quem Essa aí se cada um direciona. tem a sua experiência, cada um tem a sua experiência aí, não necessariamente porque a gente cortou que você vai precisar cortar aí, mas é possível cortar algumas. Boa, deixa no ar aí. É. Cortem seus sais e veja o que acontece. Do nada. Não fala pro time, só digita. Não. Não. Aí, deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho, que eu tenho feito pra todo mundo que eu conheço que usa Slack. Antes de mais nada, você conhece, tipo, Rocket Chat, Mattermost, essas soluções? Cara, não conheço. Tem um cara aqui no time que é o Jonathan, que, cara, conhece todas essas e fica me mandando todos os dias pra trocar. É... Mas a gente não, tipo, a gente não pode trocar, a gente não Não pode escolher pode outra. porque é da Immortal. Veio de cima. Justo. Justo. Porque, tipo assim, cara, eu comecei a usar o Mattermost faz um tempo. Self-hosted, de graça. Cara, consigo fazer integração pra caceta com N8N, tem uma porrada de automação. Tipo assim, eu pergunto pra todo mundo que usa o Slack, cara, por que você não vem pra cá? Tá quentinho, sabe? Vem pra cá, pô. E eu não ganho nada com isso, mas é que eu gosto muito do software. Mas beleza. Vamos seguir. Acho que não tem muita top 5 ferramentas assim que eu. É que, pô, no, no meu papel atual, assim, o que eu tenho utilizado é só. É só. É só isso, assim. Acho que Só a galera usa bem. fé, só Acho que a fé, galera. só fé. Só Google, não, só Google Suits, assim, né? Mais administrativo e tal. A galera usa bem o Gira aqui também. Eu participo das reuniões, eu gosto como eles usam o Gira, assim, acho bem eficiente. Então, o Gira é uma ferramenta que eu curto, então. Vou falar Gira. Primeira vez, eu acho, na história que alguém fala que gosta da história desse programa. Não é tão grande. Que alguém fala que gosta do Gira. Acho que tá sendo bem utilizado aí. Depois de muitas Boa. brigas e muitas discussões, mas é sempre assim. Cada um tem seu gosto de como utilizar as coisas, mas tenho gostado de como está sendo organizado aqui. Boa. Depois de 7 anos, né? Mas sim. Pô, 7 anos. Depois de É 7 anos foda. é o primeiro ano que eu gosto. E pior que é verdade. Eu não duvido. Cara, eu queria falar sobre uma opinião, eu acho que um pouco diferente que você tem. E, porra, você é uma pessoa mais inteirada do assunto possível. Que é sobre comparação de esportes eletrônicos e esportes tradicionais, né? E eu acho que, cara, todo mundo já deve ter ouvido alguém falar sobre isso, do tipo, esportes eletrônicos vão ser o futuro dos esportes, não sei o quê, vai acabar com os esportes tradicionais, próxima geração só vai jogar esporte eletrônico, não sei o quê. E quando a gente tava conversando antes, você falou, cara, eu não acho que esporte vai ser o próximo futebol, por exemplo. E eu queria ouvir um pouquinho da tua perspectiva em relação a isso. Então, eu acredito que o esportes, sim, é o futuro e já é o presente, mas com cuidados em relação às proporções que algumas pessoas acreditam. Então, primeiro erro, primeiro erro não, né? Acho que as pessoas vendem e isso e que a gente tem que tomar cuidado ah, os esportes será maior que o futebol, serão maiores que o futebol. Aí já é o primeiro problema, que se a gente está falando que os esportes serão maiores que o futebol, a gente tem que falar que os esportes serão maiores que os outros esportes, né? Porque a galera enfia todos os jogos dentro de uma caixa chamada esportes e aí faz uma comparação injusta, que os esportes tiveram mais audiência que a final da NBA. Tipo, mas, cara, você está somando 50 títulos contra um jogo. É, então, se a gente fosse fazer essa comparação honesta do número de praticantes, não deveria ser o praticante de gamers versus futebol, versus basquete, versus vôlei, né? Deveria ser gamers versus todos os outros esportes tradicionais, físicos aí. Então, essa primeira comparação eu já acho injusta, que acabam inflando os números dos esportes. E acho que só seria maior que o futebol se os esportes tivessem um título só, um jogo só, que eu não acredito que vai acontecer. Não vai ter uma publisher que vai ser dona de um jogo, todo mundo só vai jogar esse jogo. A comunidade será diluída. Então, sim, ainda acredito muito no potencial de crescimento. Ainda mais agora que a galera do tradicional está chamando a atenção
Comitê Olímpico vai organizar agora Olimpíadas de Esportes, né? Foi anunciado agora, né? Caraca, vai rolar WCG É, Revival. é. Vai ser o. Agora já tem a Arábia Saudita voltou com o eSports World Cup, né? SWC. Sim. A Arábia Saudita está investindo bastante nisso, né? Pelos motivos deles, de diversificação. E também agora está incentivando aí a criação dos esportes dentro das Olimpíadas. Então, pô, a tendência é crescer, vão ter confederações brasileiras, vai haver uma organização mais estruturada, vai ter apoio dos governos, então sim, vai crescer. Mas essa comparação de título com título, eu acho muito difícil, assim, muito difícil isso acontecer. Eu não enxergo um jogo que seja maior que o futebol. Então, o resumo tem ainda muito potencial para crescer, vai crescer, mas eu não enxergo um título sendo maior que o futebol nesse curto, médio prazo aí das nossas vidas. Talvez os nossos netos ou bisnetos, mas pra gente, assim, eu acho pouco provável. Mas ainda vai ser um mercado gigante, né? E outra comparação que eu acho injusta também é compararem o número de jogadores de jogos com números de praticantes de basquete, assim, né? Porque, tipo, nessa conta tá entrando a minha mulher que joga Candy Crush. É, então, se a gente está falando de competitivo, né, é uma comparação injusta que a gente tem que tomar cuidado. Então, acredito sim muito no potencial, mas, né, com parcimônia aí de como que a gente deve avaliar isso. Aí, eu Vai tenho. fazer alguma pergunta? Você tava com uma cara de que ia lançar braba, eu tava esperando. Não, não, eu tô com duas aqui, eu tô com duas pra finalizar. Acho que a gente também tá aqui encaminhando pro final, né? Eu tô querendo lançar. Perfecto. Seguinte, Fly, você lá atrás falou que você tinha algumas dinâmicas pra lidar com os sócios, 4 sócios, como é que tomava as decisões e tal. Eu queria voltar pra isso pra entender um pouco melhor o que vocês faziam. Cara, a primeira coisa que eu acho que funcionou lá é quando você tem pessoas que se acham boas, e são boas, assim, se acham boas, inteligentes e tal. A gente nunca duvidou da gente, assim. Acaba tendo bastante conflito do que é o melhor e o certo a se fazer. E eu também não, eu achava que eu tinha as respostas certas, mas outras respostas acabavam sendo melhores que as minhas. Então era muito saber dosar e deixar a galera testar e entender. E aí minha primeira sugestão é, cara, entender quais são os acontecimentos que não dá para voltar atrás, tipo, pô, vamos assinar um contrato de levantar um fundo ou de vender a empresa, o qual que é um acontecimento que tudo bem não ser o que eu quero, tudo bem que não ser o melhor, tipo, se o botão vai ser azul ou amarelo. Então, quando a gente conseguiu entender essa dinâmica e expor mesmo, galera, cara, a gente está discutindo muito e existem coisas que são grandiosas que dá para voltar atrás e coisas que não são grandiosas. Olha, vamos decidir rápido. E aí a gente um pouco discutia, cara, quem quer botão, quem quer o menu tal? Votava rápido. Então, foi uma dinâmica que funcionou muito bem pra gente isso. E aí aceitar, porque nas grandes discussões, quem perdia voltava, né? Regurgitava ali a discussão. Mas nessa aí que era azul ou vermelho, o cara aceitava, tipo, aprender a aceitar. Então, é a primeira sugestão. Escolher qual batalha Exatamente, tomar exatamente. Então a ali, gente, né? então a Perfeito. gente organizava ali as nossas discussões em quais que eram as grandes e quais que eram as rápidas. Então foi a primeira Justo. coisa que a gente fez. E aí eu era o responsável por organizar essa pauta ali. Inclusive, acho que eles nem sabiam que eu organizava desse jeito, mas era desse jeito que eu organizava. É... E aí, só que com o passar do tempo, as coisas foram crescendo e a quantidade de discussões, tipo, se fosse de botão de funcionalidade, a gente ficar 3 horas levantando a mão. E a gente entendeu necessário é, que era necessário dividirmos de fato as nossas posições pelas nossas qualidades. Então, apesar de eu ser do administrativo, o Ert queria palpitar no financeiro o tempo inteiro, no marketing o tempo inteiro, no RH o tempo inteiro, eu queria palpitar no produto o tempo inteiro, no código o tempo inteiro, porque todo mundo conhecia um pouco de código, todo mundo conhecia um pouco de tudo, então todo mundo queria palpitar. E aí a gente decidiu que era improdutivo e que a gente, de fato,
dividiria as responsabilidades e deveria confiar nas decisões de cada um. E aí o que a gente poderia fazer era uma intervenção àquilo que iria acontecer. É, Mas aí a gente também sabia que, pô, a gente não seria saudável ficar intervindo a todo momento. Mas essa foi a melhor forma que a gente encontrou. Então, cara, vamos dividir. Então, você cuida de produto, você cuida de marketing, você cuida de né, financeiro em X. Ah, e aí confiávamos nas decisões dos outros, tínhamos discussões mais estratégicas, mas as mais táticas de área a gente confiava, mas podia intervir do tipo, pô, vi que vocês querem fazer tal coisa aí, acho que não seria melhor essa. Mas se aquele cara batesse o pé na reunião, era o que ia acontecer. E daí uma dinâmica para evitar o João tá ficando maluco. E todo mundo acha que a gente deveria ser contra. Daí a gente poderia convocar uma votação para aquela situação específica. E aí foram Justo. raríssimos casos de tipo, cara, o cara tá ficando maluco ali que vai gastar 3 meses para fazer tal coisa e a gente tem que fazer coisa mais rápido. E a gente fazia essa votação. E aí era, não era um momento, não era uma discussão em meio a todas as outras discussões, assim. Eu organizava ali uma reunião de meia hora para falar daquele Ó, assunto específico para ser uma espécie de intervenção e dos porquês e tal. Então, foi um jeito bem bacana que eu acredito que foi saudável aí para nossa relação, sem perder a velocidade. às vezes ganhando velocidade, inclusive, né? Com certeza, com certeza. Então Justo. foi isso. Foi isso. Justo, justo. E a outra pergunta que eu tenho aqui é a seguinte: eu sei que você tem uma rotina aí de se organizar com o calendário que é diferenciada. Conta pra gente um pouco desse life hack. Faço isso desde 2007, não, menos. 2008, na época eu estava na faculdade ali. Um amigo da ESEC ali me ensinou. Uma Ó, empresa júnior ali, aquelas rolês universitários ali. E uso até hoje, assim. Não é nada absurdo de inovador, assim, acho que tem outras pessoas que fazem, mas que pra mim funciona muito, que é que a discussão na época era, cara, eu quero fazer, tenho várias coisas para fazer, mas eu tenho essa apresentação e daí a apresentação às vezes não ficava boa, daí eu ficava frustrado, daí eu ficava de madrugada porque eu tinha outras coisas para fazer, daí eu ficava de madrugada fazendo a apresentação, por exemplo, e aí eu dormia mal e daí no final das contas eu apresentava mal porque eu tinha dormido mal. E aí você ficava se cobrando, e só que pô, o número de atividades não parava de aumentar, e você vai se cobrando, e você vai se cobrando. Então, como é que eu organizo o meu tempo para não me cobrar tanto e para garantir que eu estou fazendo aquilo que eu devo fazer, né? Então, eu tenho um backlog de atividades numa planilha, que daí eu vou anotando lá tudo que eu quero fazer. E aí eu pego esse backlog e transformo de uma lista e divido essa lista num, numa planilha também, mas em colunas por dia. Então, isso aqui vai para segunda, isso aqui vai para terça, isso aqui vai para quarta. Daí eu olho se tudo faz sentido, né, baseado nas deadlines, o que é e a data, né? Daí eu olho ali, faz sentido ou não, e eu vou organizando tudo isso só numa planilha ainda. Aí depois eu faço isso todo domingo. Aí depois de fazer isso, daí eu olho lá e começo a ver se tem alguma coisa que eu deva delegar para alguém ou não e tal. Aí já vou delegando, vou diminuindo a lista. E aí, beleza, fechou essa lista. Daí, na hora que fecha essa lista, eu transformo ela num time box do meu calendário. Cada atividade. Se for uma atividade rápida, tipo, sei lá, pagar, aprovar banco, mas não sei o que e tal, eu, eu agrupo ali, né? Tipo, tarefa simples, bloqueio lá 1 hora ou meia hora e jogo tudo lá da planilha de lá dentro. Mas, tipo, tarefas de executar simples ali. Revisar tal documento. Aí eu vou jogando lá dentro do tempo.
E daí todo domingo, mesmo depois de 17 anos, acontece a mesma coisa que é, não cabe dentro do calendário tudo que eu quero fazer. Sempre, até hoje. E aí agora que eu começo a escolher, então, se eu vou abdicar de qualidade ou se eu vou Uhum. abdicar da atividade. Então, cara, eu tenho que fazer essa apresentação. Cara, essa apresentação eu tenho meia hora para fazer. Com certeza não vai ficar ótima do jeito que eu gostaria, mas eu tenho que aceitar que eu me dispus a fazer uma apresentação de meia hora. E, e é isso, assim, então, aí é um exercício que para mim é o que poucas pessoas fazem, e que daí a minha dica é isso, que é nesse momento de revisão, você vai ter que você vai ter que abdicar de qualidade da tarefa ou qualidade do seu tempo de vida, porque, pô, não vale, eu preciso muito entregar essa análise foda. Então, cara, eu preciso de 3 horas para fazer. Então, hoje eu decido não ir na academia. E aí você vai abdicar da qualidade de vida, ou não, que hoje estou buscando não abdicar. E aí, e aí você vai fazendo as suas escolhas. E aí eu fecho o calendário. E aí com duas coisas. Todo dia tem 1 hora de manhã livre e todo dia 1 hora à tarde livre. Então, assim, dentro desse calendário tem 2 blocos que eu não Uhum. tenho nada. Eu bloqueio a agenda, assim, coloco o bloco lá, tipo, livre, porque vai ser a hora que alguém vai mandar mensagem, vou parar para ler a galera do time, que surgiu uma necessidade aqui para ligar para um cliente, para falar com alguém. Ou, tipo, você me liga e fala, pô, podemos falar amanhã? Eu falo, pô, amanhã é às 5. Então, Foi todo literalmente o que dia. aconteceu, né? Então todo dia, 1 hora livre e 1 hora à tarde. E daí que se não acontecer nada tão grandioso, eu puxo o backlog do outro dia para fazer daquele tudo simples. É, vou ler alguma coisa. Então a rotina é sempre assim, né? De manhã eu tenho minha leitura dos e-mails, é sempre o mesmo horário ali, tá? Tomar a vitamina, fazer não sei o que, tal, ler o e-mail, fazer o café, tal. Então, a rotina matinal, tomar ali não sei quantos, tomar 500 ml de água, alongar, tem um bloco de 1 hora lá da rotina matinal. Mas o resto é sempre esse, assim, para mim o hack maior é esse, assim, que na hora que você colocar o seu backlog num calendário, você vai ver que vai faltar tempo. E aí você vai ter que priorizar a qualidade ou a qualidade do trabalho ou a qualidade de vida. E aí vai ser a hora que você vai escolher. E tudo bem com ser um dos dois, mas escolhas conscientes. Para mim, acho que esse é o Perfeito. grande hack aí. Perfeito. Pô, Faz muito sentido. foda. Muito, muito foda. Cara, e curioso, porque na época da faculdade eu também fiz empresa júnior e eu aprendi a organizar meu inbox do e-mail na empresa júnior e é o jeito que eu organizo meu e-mail até hoje, assim, e mudou minha vida completamente. Total, Mas eu vou total. deixar. E a empresas juniores aí, as EJs, a ESECs, estão morrendo aí nas faculdades. Não podemos deixar aí. É mesmo? Ah, Caraca, tá aí caga... tem ah, que. a galera mais jovem não tá pedindo mais responsa, não. A galera já quer levantar grana de VC logo na faculdade, nem fazer empresa júnior. Porra, eu não participei de empresa júnior e eu acho que eu me fudi aqui, então. Fiquei sem Ué, esses hacks, não porra. organizo nem a agenda nem o e-mail, né? Ah, Aí é foda. mas tem da Cara, sorte, tá no vamos. escritório bom, com as pessoas boas também. Algumas pessoas têm experiências péssimas aí, mas esses ambientes universitários aí, mas em organizações universitárias. Mas no geral, assim, eu valorizo bastante quem passou por lá. Eu também gosto, Justo. sou suspeito pra falar. Vamos dar a saideira então, o último quadro. Cadê a minha transição? Esse quadro aqui é o famoso bate-bola jogo rápido, que a gente batizou de ping-pong. E eu sempre falo que eu vou mudar pra bate-bola jogo rápido, nunca mudo, então tá ping-pong aqui ainda. E a ideia é simples, a gente faz a pergunta, você responde com o que vier na sua cabeça. Enfim, se quiser falar mais sobre também, fica à vontade, mas a ideia é ser um bate-bola jogo rápido. Então, qual que é o seu produto favorito? Gamers Club. Boa, manjado. Depois a gente vê se vale ou não. Tá bom, O maior Chama perrengue que o Counter-Strike. você já VAR, né? passou. Depois chama o Coun- VAR. Counter-Strike. Pô, beleza. Suspeito também, mas beleza. O maior perrengue que você já passou.
Ah, não. Ah, lembrei de um. E a história é longa, mas vou encurtar. O maior perrengue foi quando a gente decidiu, por conta própria, fazer umas transações de pagamento e a gente linkou direto com a Cielo. A gente não sabia como funcionavam as regras direito. E no mercado de games tem muito chargeback, galera querendo testar cartão dos outros e tudo mais, ou devolução da a mãe pedindo estorno. Cara, Passamos dos, acho que era 2% na época ali de estorno no mês, de chargeback no mês, e puta a merda. Cielo congelou sem avisar o nosso dinheiro e era o nosso. E a gente, né, vendia o almoço para pagar a janta e era, sei lá, 100 mil reais e nossos custos do mês era 110 e a gente falou, ferrou e falou, galera, a gente tem uma missão que é do nada, esse mês a gente tem que dobrar as nossas assinaturas, senão ninguém tem salário. E assim foi. Tá merda. Esse foi o nosso maior período de dor de barriga. Mesmo com contatos dentro da empresa e amigos lá e tal, não consegui destravar nossa conta. Recuperamos esse dinheiro depois, demorou 6 meses para análise e Puta merda. devolução do dinheiro, mas foi um negócio bem bacana, porque depois, né, obviamente, de termos superado, porque daí, sei lá, a gente tava com sei lá, 5, 10 mil assinantes e aí tinham que ir para 20 e por lá mantemos e acabou dobrando a meta do ano. Então foi dobrando o planejado, né? Não a meta, dobramos o planejado aí do ano de receita. Então foi um perrengue e que ao superarmos foi bom, mas essa foi a vez que eu vomitei. Vocês tenso, hein? Nada como a necessidade também. Depois que passa, beleza, mas porra, passar deve ter sido difícil. Qual a empresa que você se inspira? Gamers Club. Ah, eu me inspiro em algumas coisas de cada uma, assim, diferentes, assim. É, acho que gosto de coisas da Disney, assim, de como eles buscam tratar a experiência. Gosto de coisas da Apple, de como trata a inovação. Acho que são as que eu mais olho, assim, são a magia aí que as duas buscam proporcionar, mesmo acreditando que é um ambiente bem diferente, assim, do nosso, né? Porque ninguém na Disney te xinga, os nossos jogadores nos xingam às vezes. Então essa relação é bem diferente, mas admiro. Mais do que inspiração de empresa, eu me inspiro bastante em atletas, assim. O que eu mais leio é biografia de atleta do que biografia de empreendedor. Qual que é a tua favorita? Cara, eu gosto bastante do Jordan, Kobe, Guga. Boa. E o livro que eu mais gosto, assim, desses todos, assim, é do Bernardinho, das histórias ali do Como Transformar Suor em Ouro. Esse é o livro que eu mais gosto. Boa, irado. E Líder, do Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova York, é um livro que eu gosto bastante também. Boa, vou botar na descrição aí pra galera. Os livros. Um lugar. Gamers Club. Não, Dust 2, tô zoando. Dust 2. Caraca, O lugar, foda. Varanda Dust Varanda da 2. Dust 2. Um lugar. É meio estranho assim, mas acho que o meu PC, minha cadeira do meu escritório é o meu lugar favorito de todos os lugares. E de cidade, assim, uma cidade que eu valorizo bastante é Chicago. Irado. Aprendizado. É que eu fiquei pensando numa outra coisa. E de passeio de beleza, Curaçao. Boa. Aprendizado, um aprendizado que eu aprendi desde cedo. Meu pai falava bastante e me incentivou muito desde cedo. Ele sempre falava que não se faz nada sozinho. Então, acredito muito Boa. nisso. Animal. Tem algum podcast aí que você tem escutado? Pra recomendar pra galera? Off the Grid.
Ah, moleque, Fica aí a boa. recomendação aí pra galera. E, cara, podcast, ultimamente eu tenho escutado muito pouco. Tenho escutado muito pouco. Deixa eu olhar minha lista aqui. Tenho mais visto cortes no YouTube. Ah, Quando boa. eu, quando eu pegava estrada, eu ouvia mais podcasts. Deixa eu ver aqui o que eu tô ouvindo aqui. Chama Autoconsciente Podcast. Não conheço, vou dar uma olhada depois. É sobre tem vários temas ali de desenvolvimento pessoal, de autoobservação, assim. Eu gostei dele. Irado, irado. Pra fechar, um sonho. Um sonho. Cara, essa é uma ótima pergunta aí, porque estou carecendo de sonhos no momento. Já Que eu- realizou todos? Não, porque meus grandes sonhos. Agora vai virar um negócio, um momento emotivo agora aqui. Porque o meu grande sonho era poder dar uma vida melhor pra mim, assim que eu consegui, e pra que a minha família passou por diversos desafios financeiros aí. Então, cheguei a morar na cama com meu pai, minha mãe e minha avó, numa edícula, assim. Foi, foi bem diferente. Então, ter uma melhor vida pra mim e pra minha família. Então, consegui. Ah, e, e aí, outro desafio aqui, pô, um aprendizado aí como balancear, né? Apesar que se eu balanceasse, não sei se eu conseguiria, assim, mas que no processo minha mãe faleceu, assim, eu não consegui que ela visse. Então isso é uma coisa que mexe um pouco comigo. Ah, mas acho que esse era o meu grande sonho, juntamente com ajudar a fomentar a comunidade que eu fazia parte. E acho que a gente conseguiu bastante. Então eu tenho, nos últimos 2 anos, assim, eu tenho pensado, assim, qual que é meu grande sonho, mas eu não tenho um grande sonho tão claro, não. Não tô pensando nele ainda. Meus filhos vão nascer agora gêmeos em dezembro. Ah, caralho, Talvez, animal. talvez aí Parabéns. talvez aí traga um novo momento aí pra minha cabeça. Mas com certeza sonhos são importantes. Mas não tenho um de cabeça agora pra falar não. Tô em busca de pensar mais sobre eles. Boa. Pô, mas muito, muito, muito foda você ter conseguido realizar aí dois sonhos juntos, né? Enfim, Sim, com conseguiu certeza. conquistar grana, mudar de vida através da comunidade, fazendo uma parada pra comunidade e tudo mais. Muito foda. Cara, com isso acho que temos. Deixo aberto para considerações finais. Onde é que a galera te encontra, Fly? Instagram é Yuri_Fly e Twitter @YuriFly tudo junto, sem underline. O Twitter voltou, ainda bem. É esse. Ou não, né? Não sei se tu prefere isso, deve ficar triste, Então, porque tu deve ficar. Tu vive outro Twitter que eu não vivo. Mas lá na M-Hill rolou essa discussão, assim, cara, saudades do Twitter, mas ao mesmo tempo tô melhor. Porra, cara, muito foda, Fly. Valeu, Zaço, por ter topado trocar essa ideia com a gente. Acho que foi muito irado, aprendi um monte de coisa. Espero quem esteja nos ouvindo também. Edu, faz o teu job aí, que tu sempre faz e eu O de sou péssimo. sempre. Queria O de agradecer aí. sempre. Agradecer quem ficou, quem participou no chat, quem deixou o like. Pedir para quem não deixou deixar se inscrever no canal. E muito obrigado por participar de mais um Off the Grid. Fly, É quer isso. deixar as últimas Isso. considerações aí? Uma Obrigado por todo mensagem mundo que para os chegou. empreendedores? Obrigado todo mundo que ficou aqui até o final. Obrigado você que estará vendo a VOD depois aí. Quem quiser falar comigo, é só mandar mensagem. Eu busco responder todo mundo. E aos empreendedores, cara, não se faz nada sozinho. Não tenha medo de pedir ajuda. E acredite nos seus sonhos. E nada supera esforço. É isso. Não tem mais nada pra ser dito. Vinheta.